os que prestam assistência com a própria abundância, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhes prestavam assistência com seus bens. Lucas capítulo 8, versículos 2 e 3, 18 de novembro. Quando nosso ministério comprou uma grande instalação na cidade de Moscou, teríamos um ano para quitar o prédio inteiro. Caso contrário, ele voltaria para as mãos do vendedor. Havíamos pagado um depósito muito grande e por fé estávamos crendo que pagaríamos integralmente o saldo a tempo, para não perdermos o investimento total. O prazo para quitar o saldo se aproximava. A Igreja de Moscou e nossos parceiros ministeriais haviam feito doações generosas, mas ainda nos faltava o necessário para liquidar a dívida do prédio. Foi exatamente nesse momento que Deus falou a um pastor de uma grande igreja dos Estados Unidos e lhe disse: Neste momento, há muito dinheiro na conta bancária de sua igreja, enquanto Rick Renner e seu ministério estão crendo em receber os fundos necessários para quitar o prédio deles. De que vale o dinheiro na conta de vocês quando eles precisam dele em Moscou? Se vocês derem o quanto eu lhes disser para darem, vou multiplicar este valor para vocês mais vezes do que podem imaginar. Em obediência ao Senhor, aquele pastor se reuniu com seu conselho de diretores, que votou por unanimidade a doação de US$ 700.000 para o edifício da Good News Church, Igreja da Boa Nova de Moscou. Eles não tinham ideia de que esse era o valor exato da dívida do prédio. O pastor comprou uma passagem de avião e em pouco tempo estava a caminho de Moscou. No domingo seguinte, no palco do nosso auditório, ele disse: O Senhor me enviou aqui para dar a vocês um cheque de US$ 700.000 para a nova instalação da sua igreja. Então nos entregou o cheque, sem saber que estava entregando a quantia exata necessária para quitar totalmente a dívida do prédio. Que palavras poderiam ser suficientes para expressar quão gratos ficamos àquele pastor e à sua igreja por aquele fenomenal ato de generosidade? E como poderemos agradecer adequadamente a todos os parceiros que semearam suas finanças durante tantos anos no trabalho de nosso ministério? Minha mulher, eu e nossa equipe podemos ser os que estão fazendo o trabalho real nas linhas de frente do ministério, mas só podemos fazer essa obra em decorrência dos recursos confiados a nós por parceiros fiéis. Quando todos nós estivermos diante de Jesus para sermos recompensados pelo que fizemos por Ele nesta vida, nossos parceiros serão tão ricamente recompensados quanto aqueles de nós que trabalharam nas linhas de frente, porque nos capacitaram financeiramente a cumprir a tarefa. Veja, embora minha mulher e nossa equipe sejam ungidas para liderar essa obra, não haveria evangelização pela televisão se não tivéssemos parceiros para pagar por ela. Não haveria uma organização de implantação e fortalecimento de igrejas se não houvesse apoio financeiro para garantir os custos envolvidos nessa obra. Não haveria apoio missionário para pastores e evangelistas nas nações menos favorecidas se não houvesse pessoas que designassem recursos financeiros a esse propósito especial. Embora sejamos chamados e ungidos para liderar essa obra empolgante, outros precisam ser chamados e ungidos para sustentá-la com suas finanças. É por isso que eu digo que todos nós estamos realmente trabalhando juntos para ver o cumprimento dos propósitos de Deus para este ministério. Eu poderia escrever um livro inteiro sobre a provisão milagrosa com que temos visto Deus suprir o nosso ministério ao longo dos anos. Porém, quando vejo em retrospectiva os momentos em que Deus interveio de maneiras milagrosas para nos capacitar financeiramente, uma coisa fica clara: sua provisão sobrenatural foi geralmente entregue por meio de mãos humanas.
Essa é a principal maneira de Deus fornecer apoio financeiro à obra do ministério. Ele usa pessoas, as que trabalham muito arduamente em seus empregos, que ganham a vida em sua profissão, que creem que ele lhes proporcionará promoções e bônus e que o amam tanto que consagram certa parte de sua receita ou de seu patrimônio ao avanço do reino de Deus. Deus usou pessoas também para fornecer dinheiro para as despesas do ministério de Jesus. Embora o dinheiro para pagar impostos já tivesse sido milagrosamente fornecido por meio da boca de um peixe, ver Mateus capítulo 17, versículo 27. Em Lucas capítulo 8, versículos 2 e 3, descobrimos que Jesus tinha parceiros de ministério que deram de seus próprios meios para sustentar o seu ministério enquanto ele esteve na terra. Esses versículos dizem: e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhes prestavam assistência com os seus bens. Perceba que Lucas capítulo 8, versículo 3, diz que aquelas mulheres lhes prestavam assistência com os seus bens. A frase prestavam assistência é a palavra grega diaconeu. A palavra diaconeu provém de diáconos, que significa um servo cuja principal responsabilidade é servir alimentos e atender às mesas. Apresenta uma imagem de um garçom ou garçonete que atende cuidadosamente às necessidades, desejos e anseios de seu cliente. A tarefa suprema desses servos era agradar profissionalmente aos clientes. Portanto, eles serviam honrosamente, com prazer e de uma maneira que fazia as pessoas atendidas se sentirem como membros da nobreza. Lucas usa essa palavra para retratar a atitude das mulheres que serviam a Jesus, doando financeiramente ao seu ministério. Aquelas mulheres acreditavam ser sua atribuição dada por Deus atender meticulosamente às necessidades, desejos e anseios de Jesus. A tarefa suprema delas era suprir aquilo de que ele e seus discípulos precisavam para cumprir seu ministério sem impedimentos. Além disso, o tempo verbal usado no grego original significa indiscutivelmente que aquelas mulheres cumpriam essa tarefa de maneira constante e regular. Em outras palavras, elas habitualmente doavam dinheiro ao ministério de Jesus. Eram parceiras fiéis em que Jesus podia confiar. O versículo prossegue dizendo que aquelas mulheres lhes prestavam assistência com os seus bens. A palavra bens provém do grego uparchontos, que significa bens, posses ou propriedade. A palavra uparchontos só seria usada para descrever indivíduos de grande riqueza, que possuíssem grandes fortunas ou enormes patrimônios. Isso nos permite saber que aquelas mulheres eram ricas. A maioria das traduções da Bíblia diz que elas lhes prestavam assistência com os seus bens. Porém, em grego, na verdade, o texto diz tirando de seus bens. Isso implica que aquelas mulheres muito ricas podem ter doado os fundos provenientes do rendimento que obtinham das propriedades que possuíam. Precisamente, porém, quem eram aquelas mulheres ricas que apoiavam o ministério de Jesus? Analisemos atentamente Lucas capítulo 8, versículos 2 e 3, para ver o que podemos descobrir em relação às mulheres usadas por Deus para apoiar financeiramente o ministério de Jesus. 1. Algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Primeiramente, Lucas capítulo 8, versículo 2, nos fala sobre algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Esse era um grupo sem nome de mulheres que Jesus havia curado de várias doenças ou libertado de poderes demoníacos. Depois disso, elas apoiaram seu ministério com seus recursos financeiros.
Perceba que esse versículo diz que essas mulheres haviam sido curadas de espíritos malignos. A palavra curadas provém de terapeu, uma antiga palavra grega da qual se origina a palavra terapia. Transmite a ideia de atos repetidos, como um paciente que se consulta com um médico várias vezes até obter a cura desejada. Isso parece sugerir que aquelas mulheres haviam sido tão fortemente endemoniadas que, apesar de terem sido ajudadas ao se entregarem a Jesus, precisavam continuar voltando repetidamente até por fim serem totalmente libertas. Pode ter sido a atenção constante, bondosa e compassiva de Jesus que as levou a ter um coração tão grato, produzindo nelas um firme compromisso de apoiar o seu ministério com seus recursos financeiros. O versículo diz também que elas foram curadas de enfermidades. A palavra enfermidades provém de asteneia, que descreve enfaticamente fragilidades físicas, fraquezas, doenças ou um estado de má saúde. A palavra curadas, terapeu, é aplicada tanto à libertação das mulheres de espíritos demoníacos quanto à sua libertação de enfermidades. Além de sugerir que visitas frequentes foram feitas a Jesus antes de elas serem definitivamente e totalmente libertadas de poderes demoníacos, o grego também indica que aquelas mulheres fizeram visitas recorrentes a Jesus até encontrarem alívio total de suas doenças físicas. Portanto, o uso dessa palavra terapeu nos permite saber que às vezes pode demorar algum tempo para uma cura ser totalmente manifestada na vida de uma pessoa. Não admira aquelas mulheres serem parceiras financeiras tão dedicadas ao ministério de Jesus. Foi por meio de seu toque compassivo que elas foram libertas de demônios e restauradas à plena saúde. É simplesmente um fato que os melhores parceiros do mundo são as pessoas cuja vida foi transformada pelo ministério de alguém. Aquelas mulheres são exemplos explicativos de pessoas com coração grato, que querem fazer o que puderem financeiramente para que o ministério que as ajudou possa alcançar e tocar também a vida de outras pessoas. 2. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Após mencionar o primeiro grupo sem nome de apoiadoras, Lucas fornece agora o primeiro nome reconhecível daquele grupo de mulheres. No versículo 2, ele diz: Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Muitas histórias foram contadas sobre Maria Madalena trabalhar no negócio de prostituição antes de conhecer Jesus. Entretanto, não há uma única fonte do Novo Testamento que registre Maria Madalena como uma ex-prostituta. Uma coisa, porém, é clara: ela era possuída por toda uma infestação de demônios antes de Jesus tocar a sua vida. Tanto Lucas capítulo 8, versículo 2, quanto Marcos capítulo 16, versículo 9, afirmam que ela havia sido liberta de 7 demônios. Ao nos falar de Maria, Lucas a identifica como uma mulher da qual saíram 7 demônios. A palavra grega para a frase da qual saíram é escherchomai, composta pela palavra ex, que significa para fora, como em sair, e a palavra erchomai, que significa ir. Porém, quando compostas formando a palavra escherchomai, esta assume o significado de sair, expulsar ou até mesmo fugir. A palavra escherchomai indica que aqueles demônios podem ter estado tão enraizados em Maria que Jesus teve de literalmente expulsá-los dela. É possível que ao deixarem o seu corpo, esses 7 espíritos literalmente fugiram para escapar da pressão feroz exercida sobre eles por Jesus. Depois que eles se foram, Maria estava liberta. A Bíblia não tem um registro concreto da libertação de Maria daqueles 7 demônios. Entretanto, nos faz saber que ela era tão grata pelo que Jesus havia feito por ela, que permaneceu comprometida com ele até o final do seu ministério.
Maria estava presente na crucificação. João capítulo 19, versículo 25. Depois da crucificação, quando o corpo de Jesus estava sendo preparado para o sepultamento, Maria ajudou a preparar o seu corpo. Mateus capítulo 27, versículo 61, Marcos capítulo 15, versículo 47, Lucas capítulo 23, versículo 55. Ela foi uma das primeiras a verem o sepulcro vazio. João capítulo 20, versículo 1. E foi a primeira a ver Jesus após sua ressurreição. João capítulo 20, versículos 13 ao 17. Por fim, foi a primeira a pregar que Jesus havia ressuscitado dos mortos. João capítulo 20, versículo 18. Evidentemente, Maria era também uma mulher rica que usava seu dinheiro para sustentar financeiramente o ministério de Jesus, porque é listada em Lucas capítulo 8, versículos 2 e 3, juntamente com outras mulheres abastadas que doavam de seus bens para sustentar o ministério de Jesus. 3. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Continuando a citar as mulheres abastadas que apoiavam financeiramente o ministério de Jesus, Lucas nos diz depois: Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Versículo 3. Lucas nos dá um esclarecimento muito importante acerca dessa Joana, informando-nos ser a esposa de Cusa, o procurador de Herodes. A palavra procurador provém do grego epitropos. Ela significa uma pessoa a quem foi confiada a guarda ou supervisão dos pertences de outra pessoa. Esse não era um servo de baixo nível. Em vez disso, Cusa era um dignitário de alto nível, que tinha autoridade para tomar decisões em nome de Herodes no tocante à fortuna pessoal dele. Uma das raras aparições dessa palavra na Septuaginta grega do Antigo Testamento ocorre quando ela é usada para descrever a supervisão da casa de Potifar por José. O fato de Cusa ocupar uma posição tão proeminente na casa de Herodes nos diz que ele era altamente instruído e estava acostumado a administrar enormes somas de dinheiro. Como principal gestor da fortuna pessoal de Herodes, Cusa servia como principal conselheiro do rei no tocante às suas questões financeiras pessoais. Sem dúvida, um homem nessa posição tinha muitas oportunidades de aumentar sua própria riqueza pessoal. Por viver na atmosfera de riqueza e ter muitas relações políticas de alto escalão como administrador de Herodes, alguns especularam que Cusa pode ter sido o nobre citado em João, capítulo 4, versículos 43 a 53, cujo filho foi curado por Jesus. A esposa de Cusa era Joana, uma mulher cuja vida havia sido dramaticamente tocada, afetada e transformada por Jesus. Se Cusa era o nobre de João, capítulo 4, versículos 46 a 53, como alguns sugerem, é fácil imaginar quão grata Joana teria sido a Jesus por salvar seu filho da morte. Certamente, uma pessoa tão impactada gostaria de usar sua fortuna para garantir que outros pudessem receber o mesmo toque de Deus. A Bíblia não nos diz como Joana teve seu primeiro contato com Jesus, mas aparentemente aquilo mudou a sua vida. Após aquele encontro, ela viu como parte de sua responsabilidade dar seus bens pessoais para apoiar financeiramente o ministério de Jesus. Joana também estava com Maria Madalena e as outras mulheres que visitaram e descobriram o sepulcro vazio após a ressurreição de Jesus. Ver Lucas capítulo 24, versículo 10. O que nos permite saber que ela foi fiel a Jesus até o fim. 4. Susana e muitas outras. Essa é a única referência a Susana no Novo Testamento e nada mais sabemos sobre ela, exceto prestar assistência a Jesus com seus bens. Isso implica que ela era outra mulher rica que usava seus recursos pessoais para apoiar o ministério de Jesus. Susana é enumerada com muitas outras que apoiavam o ministério de Jesus.
A palavra muitas provém da palavra grega polos, que significa muitos e fala de uma grande quantidade. Então, além dessas mulheres especificamente citadas por Lucas, havia também muitas outras que davam suporte a Jesus fielmente com suas finanças pessoais. Essas eram doadoras que consideravam sua responsabilidade, serviço e atribuição assegurar que as necessidades do ministério crescente de Jesus fossem supridas financeiramente. Nós nos concentramos corretamente em Jesus e nas grandes obras que ele realizou enquanto esteve na terra. Pense, porém, na recompensa depositada no céu para Maria Madalena, Joana, Susana e todas as outras que deram de seus bens para que aqueles encontros transformadores de vidas pudessem acontecer. Hoje, essas pessoas estão desfrutando de ricas recompensas porque doaram de sua receita pessoal para ajudar a promover o ministério de Jesus. Foram suas parceiras de ministério e no céu compartilham das recompensas pelos resultados colhidos pelo ministério de Jesus. Se a sua vida foi tocada e transformada por um ministério específico, é correto você desejar dar a esse ministério para demonstrar sua gratidão e assegurar que outros recebam o mesmo toque que você recebeu. Por isso, quando Deus o chamar a ser um parceiro de ministério, nunca se esqueça de que o que você faz é de vital importância. As contribuições que você fizer de sua receita e patrimônio pessoal poderão fazer uma diferença eterna na vida de outras pessoas. Não se deixe perturbar por seu nome nunca ser colocado em um edifício ou as pessoas nunca saberem que você foi um grande doador para um ministério. Em vez disso, regozije-se por estar dentre os muitos outros que deram ao ministério de Jesus, mas não foram citados pelo nome. Mais importante ainda, nunca se esqueça de que Jesus sabe quem você é e o que você fez e de que uma recompensa eterna está esperando por você. Ouça esta oração e veja se ela se encaixa em sua vida. Senhor, sou muito grato pela oportunidade de te servir com minhas receitas e meu patrimônio. Só quero dar cada vez mais a cada ano que passa. Dá-me sabedoria para aumentar a minha riqueza pessoal, para eu poder me tornar um doador ainda maior para o reino de Deus. Não me importa as outras pessoas saberem o que eu fiz, porque sei que tu vês a semente que eu plantei e me recompensarás pelo que fiz. Ajuda-me a nunca usar fundos destinados à tua obra para qualquer outra coisa, Senhor, e sim fazer do avanço do teu reino a mais alta prioridade de minha vida. Assim eu oro em nome de Jesus. Para refletir. É um desejo do seu coração ser um grande doador para a obra de Deus? Que ministério Deus usou para tocar a sua vida tão dramaticamente que você deseja servir a esse ministério com seus recursos financeiros? Que ministério ou ministérios você apoia com as suas finanças neste momento? Você é capaz de escrever 5 motivos para semear nesses ministérios específicos? Seu coração está satisfeito por você estar dando a esses ministérios com a frequência que Deus quer que você dê? Ou é tempo de você crer que Deus lhe dará capacidade financeira para subir a um nível de doação? Curte, comenta e compartilha. E até o próximo devocional.